E o nosso papo hoje é sobre o realismo. Quando em 1857 Gustave Flaubert publicou a obra Madame Bovary, inaugurava-se aí um novo momento na literatura, que é o advento do realismo. Abandonando todo aquele idealismo, a subjetividade romântica, os escritores realistas propunham uma observação, uma representação objetiva e fiel da realidade, denunciando as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião e das práticas supersticiosas, a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês. A literatura realista, ela terá como grande nome aqui no Brasil o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Machado de Assis, que em 1881, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, irá inaugurar o realismo brasileiro. Mas esse é um tema para a nossa próxima aula. Hoje falaremos sobre as características gerais do movimento realista. Primeira delas, o engajamento social, o compromisso com a sociedade, fazendo um retrato dessa sociedade, das suas relações sem idealização. Então, exclui-se da obra realista tudo que é sorte, o acaso, o milagre, né? Tudo é regido pelas leis naturais. E um ponto bastante importante aqui são as teorias cientificistas do século XIX. A primeira delas que nos chama a atenção é o evolucionismo ou o darwinismo, que propõe que o homem é produto de uma evolução biológica natural, contrapondo-se à visão criacionista, né? De um Deus criador e nós como criaturas advindas dessa divindade. E a partir daí, então, nós teremos uma outra corrente de pensamento do Hippolyte Taine, que é o determinismo, que será muito bem trabalhado na estética literária que vai recrudescer, acompanhar o realismo, que é o naturalismo. Por isso nós chamamos de realismo, naturalismo. Há diferenças, mas o naturalismo ele vai aprofundar certos pontos muito caros aos realistas, como a teoria determinista, de que o homem é produto do meio, da raça e do momento histórico. Outra teoria que vai convergir então para esse pensamento do século XIX, o pensamento cientificista, é o positivismo de Auguste Comte. Então, é através da ciência, da ordem, que a sociedade pode chegar ao progresso. Qualquer semelhança com a bandeira nacional não é mera coincidência. Ordem e progresso. Estuda aí pensamento positivista, republicano, final do século XIX, começo do século XX. Nós temos também o marxismo, né? Nas obras O Capital e o Manifesto Comunista, Karl Marx então vai fazer um estudo sobre as relações sociais e dessa nova classe que surge a partir da Revolução Industrial, né, que é o operariado ou o proletariado. E também aí surge Freud, a psicanálise, a psicologia, ou seja, são várias correntes do pensamento que estão nascendo, que estão se projetando. A linguagem realista é uma linguagem simples e direta, e o tempo da narrativa é sempre o presente, o tempo presente do narrador, do autor, do narrador, porque ele quer falar sobre as questões da sua época, né? Ele não está fugindo, não está se evadindo como os românticos faziam para um passado, escapando para um passado ou projetando um futuro. Não, interessa ao escritor, ao autor realista, o seu tempo, o tempo presente e o espaço, predomínio do espaço urbano, onde essas relações entre as classes sociais se desenvolvem, né?
personagens, tipos caricaturados, né? Pessoas do dia a dia, o romance também documental e é uma observação direta e interpretação crítica da realidade, racional, objetiva, né? E o materialismo e a análise psicológica das personagens. Quando nós falamos da análise psicológica, isso é muito caro à estética realista. Quando falarmos sobre o naturalismo, né, a visão já é mais centrada nos grupos sociais. Uma das grandes obras que nós temos no Brasil, por exemplo, chama-se O Cortiço, de Aloysio Azevedo, né, publicado em 1888, que é um grande exemplo do naturalismo. E os realistas, então, vão propor essa crítica às instituições burguesas, à monarquia, à religiosidade e às crendices populares. Para ficar um pouco mais fácil para entendermos, né, façamos então um contraponto entre as características românticas, que o romantismo foi a escola anterior aos realistas, né? E os realistas vão negar veementemente essas características românticas, essa visão de mundo romântica, centrada na subjetividade, na emotividade, na evasão, no escapismo, nessa verdade individual e fantasiosa, na imaginação. Então, os realistas, ao contrário, buscam a objetividade, a realidade circundante à inteligência, à razão, a verdade universal e não a verdade individual. E importa à literatura realista os fatos observáveis. E a mulher, por exemplo, enquanto na literatura romântica ela é idealizada como um anjo de pureza e perfeição, na literatura realista não, ela é mostrada com seus defeitos, suas qualidades, mas uma mulher real, que anseia, que sonha, que se perde, que sofre. Caso da nossa Emma Bovary, que só vai encontrar lugar para suas questões na morte, o primo Basílio, na nossa Luísa, mas falaremos com mais propriedade, de uma forma mais detalhada dessas obras nas aulas posteriores, porque assim é bastante vasto, é um conhecimento que exige tempo e cuidado, né? Então assim, a linguagem dos realistas, ela é culta, mas ela é direta, sem tantos enfeites poéticos como a linguagem romântica, e é uma narrativa também bastante descritivista, porque o autor realista ele procura fazer com as palavras o que um fotógrafo faz com sua câmera, né? Ele captar a cena, a objetividade, então ele nos conta com pormenores a ambientação, a descrição das personagens, e é isso, né? Fica aqui o nosso grande abraço, este é o tópico 1 sobre o realismo, faremos 3 tópicos sobre essa escola literária. E esse é o papo com o professor Regi hoje. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve aí, dá uma força. Se você gostou, dá um like, nos ajuda. Grande abraço, bons estudos!